Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, já começou. Nossa, é a história da meia-noite. E daquelas, hein? E daquelas. Tipo história que você gosta, aquela que arrepia, que dá um pouco de medo, não, dá muito medo. Mas ó, você vai gostar. Hein, Renata? Renata Lima Simões, vou contar a tua história, Renata. Tô avisando você um pouquinho antes, conforme você me pediu, tá bom? Renatinha, avisa todo mundo que hoje é a tua história. Renata Lima Simões. Antes de começar a história, Luciana Egídio, meu amor. Oh, que bom que você voltou a ser assinante do nosso canal. Ei, Luciana, um beijo. Muito obrigado, Luciana. Cida Vieira, idem. Obrigado, viu, Cida? Ô, Donizete Gomes, que bacana. Virou assinante. A Maria José Lopes Emiliano fez um upgrade. Ela era prêmio e agora ela é VIP. Ó, que chique. Ê, minha amiga. Obrigado, viu? Um beijo para você. Sandra Amara voltou também a ser assinante nossa. Muito obrigado. O Ronaldo Crispim, a Mariana Aio, Elaine Cristina, a minha querida Carminha, a Carmen Alves que brilha feito um diamante, William de Bem, nossa, quanta gente boa. O Rosimeire Paz Moceiro é VIP. Puxa vida, show. VIP também Alice Isidoro. Ô Alice, tenho a honra de anunciar VIP a Marisol SP. Eita maravilha. Antônio Alves, obrigado. Muito obrigado. Lúcia Paraíso é VIP. Que coisa linda. Billy Oro Santos é Premium. Paulinho, quero muito me tornar também um componente da sua família, fazer parte das pessoas que entram para a família Boa Pessoa. Como faço? Ó, abaixo do vídeo, simples e fácil. Abaixo do vídeo você tem todas as possibilidades de se tornar membro do nosso canal. Agora tem um pedido especial de uma amiga que ela disse assim: Paulinho, eu não sei mexer no computador, eu não tenho esse domínio não. E queria muito auxiliar o canal. Tem um zap assim pra gente mandar essa ajuda pro teu canal? Tem, sim, senhora. Tem. É de São Paulo, o nosso WhatsApp, que também é a nossa chave Pix, tá? Então é 0 operadora 11, né? 951336677. Não é fácil. Ó, 0 operadora 11 951336677. Abaixo do vídeo eu vou deixar escrito o número. Aí você já sabe. Esse WhatsApp, que também é chave Pix, por ele você pode gravar a tua história, sabia? Porque tem gente que tem dificuldade para escrever. Outra coisa que eu observei: ô Paulinho, era mais fácil se eu falasse a minha história, gravasse a minha história. Então você vai procurar um ambiente na tua casa onde não haja assim áudios que possam atrapalhar a tua narrativa, um lugar mais silencioso. E aí, na boa, pelo celular, você vai gravar e mandar pelo WhatsApp a tua história. Pode ser um relato de história da meia-noite, essas histórias sobrenaturais, como eu recebi da Renata Lima Simões, e quero receber sua também, tá certo? Pode ser escrita a história? Pode. E pode ser relatada pelo WhatsApp. Número do Zap, anote aí: 951336677. É de São Paulo, tá? 0 operadora 11 951336677. Isso posto, minha querida Renata, chegou a hora de contar a sua história. Meu nome é Renata Lima Simões. E hoje
eu quero contar a impressionante história da casa comprada pelos meus pais. A história toda em detalhes se deu assim. Morávamos antes dessa história começar. Eu, o papai, a mamãe e 2 irmãos morávamos numa casa, uma casa que era boa, mas essa casa, ela ficava num bairro mais afastado da cidade. Depois que meus 2 irmãos se casaram, aí foi a minha vez, eu a caçula, foi a minha vez de sair de casa. Eu havia conhecido o Orlando, por ele eu tinha me apaixonado, ele era recém-formado dentista e ele estava começando a sua vida na profissão. A princípio, ele trabalhava lá mesmo na nossa cidade, num consultório que pertencia a uma tia dele. Mas o Orlando, ele era muito competente e ele resolveu dar passos mais incisivos, passos maiores. Ele tinha planejado se mudar por uma cidade que ficava a mais ou menos uns 100, 110, 115 quilômetros da nossa. Não mais do que isso. A princípio, ele iria sozinho e depois me levaria para morar com ele. Mas quando ele se preparava para fazer a mudança, surgiu aquele imprevisto, entre aspas, tá? Eu vou colocar imprevisto. Surgiu aquele imprevisto. Uma gravidez inesperada. Orlando de Deus. Falei com aquele jeito bem mineiro e interiorano de falar. Orlando de Deus. Tô grávida. Ué, é mesmo? Sim, Orlando. Então não tem jeito. Vamos casar, né? Então a mudança não teve como. Eu tive que me casar e ir embora com o Orlando para outra cidade. Nesse momento, eu estava jovem ainda, contava 22 anos de vida. Era talvez cedo para assumir tanta responsabilidade, a de ser mãe, ser esposa. Mas fazer o quê? Há coisas que simplesmente fogem do nosso controle. E eu tive uma mudança radical na minha vida. Tudo novo. 22 anos, tudo novo. Cidade nova, cidade maior, casada, grávida. Foi lá, nessa cidade nova que nasceu a minha filha Larissa. Estava tudo muito bem entre mim e o Orlando. Tanto que se Larissa não fosse uma filha programada, veio de surpresa a Larissa. Tudo foi diferente com o nascimento do Henrique Guilherme. Quando a nossa menina completou 2 aninhos, nós quisemos ter um segundo filho. E aí, a nossa família aumentou um pouco mais. Eu achei que fôssemos, eu e Orlando, seguir assim para sempre. Mas nem tudo é exatamente como a gente sonha e quer. Até que aquilo começou a acontecer. Eu comecei a desconfiar de uma cliente que marcava consultas com o meu marido, sempre no último horário dele na clínica dentária. Para não atrasar a moça que trabalhava com ele, a secretária, o que o Orlando fazia? Ele dispensava a Esther e ele ficava sozinho, atendendo a tal cliente. Ficou sozinho, Esther? Eu falava com ela. Esther, a secretária, é minha amiga. Então ontem eu deixei o Orlando aqui sozinho com a... Aí falava o nome, não quero falar o nome, tá? Falava o nome da cliente. Eu engoli aquilo por um tempo. Mas você sabe, sou escorpiana. Escorpiana é desconfiada. Ixi! Como a gente fala em Minas. Ixi!
desconfiada até da sombra. Até que um dia, eu, escorpiana desconfiada, cismada, o meu marido demorando para chegar, eu falei, eu vou lá na clínica. Vou lá. Lá chegando, eu vi o carro do Orlando estacionado e o carro da tal cliente ao lado do carro dele. A clínica dele tinha assim vaga para 2 carros na frente. Um era o dele e o outro era o da cliente. Peraí. Os carros estavam lado a lado. A clínica fechada. Comecei a tocar a campainha. Toquei a campainha. Como eu não era atendida, depois eu comecei, já que não estão escutando a campainha, eu comecei a bater na porta. Mas eu bati na porta com vontade mesmo. Eu bati na porta, veja, eu não alisei a porta não. Toquei a campainha e bati. Ninguém atende, né? Mas tem gente aqui. Bater de novo. Orlando! Não vou desistir, não. Tem gente aqui. O carro tá aqui. O carro dele tá aqui. O carro dela tá aqui. Bater de novo. Vou. Orlando! Meu amigo, sem exagero, demorou ainda uns 15 minutos. Até que o Orlando, assim, assustado, esbaforido, ele veio me atender. Oi, o motorzinho, eu tava com o motorzinho ligado, não deu para eu escutar. Eu fui entrando. Eu nem prestei atenção no que o Orlando estava falando. Eu fui entrando e eu encontrei na cadeira, como que se aguardasse atendimento, a moça, ela estava com algodão na boca. Sabe a boca assim, cheia de algodão? Tudo bem. Vim aqui esperando. Algodão na boca. Isso não me convenceu muito, não. Eu vi que tudo aquilo era cena. O meu marido, ele era péssimo ator. Eu enfiei a mão na boca dela, arranquei aquele algodão. Eu peguei pelo cabelo, eu dei um chacoalhão nela. Eu fiz um escândalo por lá. E a tal cliente foi embora me chamando de uma louca, eu não volto mais aqui, Orlando. Não volta mesmo, sua... E falei um palavrão. Como ela era também casada, eu até ameacei quando eu estava saindo. Se voltar, eu conto pro teu marido, tá? É louca. Ô Paulinho, esse episódio, o Orlando, ele talvez vai morrer negando. Mas não foi mais legal o casamento daí pra frente. O casamento perdeu aquele brilho. Eu não sei se vocês concordam comigo. Tem uma hora que o casamento que tá vindo num pique bacana, de repente perde o brilho. Eu não conseguia mais confiar nele. E foi assim até o dia que... Quer saber? Vamos embora. Deixei o Orlando. Peguei a minha filha Larissa, peguei o meu filho Henrique Guilherme, a Larissa com 5 aninhos, o Henrique Guilherme com 2,5, e voltei para a casa da minha mãe. Não mais para aquela casa que nós morávamos antes, mas sim para a nova casa que eles tinham comprado. Era uma casa no centro da cidade, aliás, muito boa, grande, ampla. A casa tinha até salão de festa, ó. A casa nova porque fazia pouco tempo que meu pai e minha mãe tinham comprado, mas a casa era antiga, tá? Eu estou falando nova no sentido de posse da família. Então eu fui para a casa nova do meu pai e da minha mãe.
Você sabe, né, que pai e mãe são sempre tão amorosos. Me receberam da melhor maneira possível, me acolheram. Chorei muito nos braços da mamãe, do papai. Mas quer saber? Eu me separei e não foi só por aquele motivo, não. Eu acho que eu me precipitei um pouquinho no casamento com o Orlando. A gravidez, sabe, ela forçou um pouquinho. Ok. Já havia até um quarto reservado para mim lá na casa nova. Quando eu cheguei, já estava tudo prontinho para mim, minha filha, meu filho. Mas eu nem imaginava o que iria acontecer comigo naquela casa. A minha mãe sempre foi uma figura notável na minha vida, sabe? Ela simplesmente, não conseguia mentir. Por mais que a mãe às vezes tenta, né, disfarce um pouquinho. Mas eu me lembro muito bem de inúmeras tentativas frustradas da minha mãe. Digo, as tentativas frustradas eram minhas, de eu tentar enganar minha mãe durante a minha infância. Porque ela percebia quando eu estava inventando alguma coisa, mentindo. Ela sempre acabava descobrindo a verdade. E assim como ela também era da verdade. Essa característica dela se torna relevante e muito importante nessa história. Um dia, quando eu estava junto com a mamãe, na cozinha com ela, a minha mãe deixou escapar algo estranho. Ela não queria bem abordar aquele assunto, mas escapou. Enquanto conversávamos e ela lavava a louça ali na pia, eu percebi que o olhar dela se fixou na porta que levava ao salão de festas da casa. Era justamente o salão de festas da casa. Ali tinha algum mistério. Essa área tinha de fato uma história sombria. Porque há décadas atrás, um incêndio que pegou fogo em todo o salão, o atingira em cheio, e um homem morreu dentro desse salão de festas queimado. E desde então a atmosfera naquele lugar parecia carregada de uma energia pesada. Neste momento, na cozinha ali, eu e minha mãe, mamãe pareceu distraída ao deixar cair uma xícara. A xícara até se quebrou. Sabe quando solta a asinha? Quebrou a asa da xícara. Ela levou aquele susto. Seu olhar se dirigiu à porta que dava para o salão de festas. Eu, intrigada, perguntei: mãe, o que foi? O que é, mãe? Mas ela rapidamente desviou o olhar. Nada não, filha. Aquilo não me pareceu assim convincente. Especialmente quando uns dias depois eu encontrei a minha mãe rezando com um terço que tinha sido da minha falecida avó. Minha mãe estava com aquele terço assim nas mãos e rezando. Essa atitude religiosa era incomum para minha mãe, porque ela não era assim tão devota. Ela era católica, mas não igual a minha avó. Minha avó sim, mas minha mãe não. Perguntei: mãe, a senhora não era assim de rezar tanto? É, filho, mas nunca é tarde pra gente conversar, né? Eu sei, mãe, mas tem algum motivo? Filha, eu nunca consegui esconder nada de você. Senta aqui. Eu sentei com ela na cama. Ela estava sentada na cama, eu sentei do lado dela. Sabe o que é? Você sabe o que aconteceu no salão de festas aqui da casa, né? Que pegou fogo. Um homem morreu queimado lá.
E, de maneira invariável, eu sinto um cheiro de fósforo, especialmente quando eu me aproximo lá do salão de festas. Um cheiro de fósforo, mas tão forte, tão forte. Você sabe que ninguém fuma aqui em casa, aqui não tem vela acesa, então é um cheiro inexplicável. Além disso o que, mãe? Vou te contar. Além disso, eu vejo mesmo. O que, mãe? Eu vejo um homem com a pele toda enrugada, queimada, como se tivesse sido derretida. A senhora vê isso? São visões esporádicas, mas eu vejo. Só o que, mãe? Depois que você chegou, a coisa intensificou de um jeito. Mas será que tem alguma relação com a minha pessoa, mãe? Filha, eu não entendo nada disso, não sei. Mas depois que você voltou pra cá, eu tenho visto demais, sabe? Eu tenho sentido isso demais. Duvidar da minha mãe? Que jeito? Minha mãe não mentia. Nos dias seguintes, eu comecei a ser tomada por uma curiosidade muito intensa. Porque a mamãe relacionava a minha presença com a volta, com o aparecimento, que ficou muito mais frequente. Antes de mim já tinha acontecido, mas não daquele jeito. Então eu decidi investigar. E eu queria investigar um pouco mais sobre a história do incêndio. Vasculhei antigos arquivos de jornais. Na biblioteca local, eles guardavam jornais antigos. E eu fui lá. E eu descobri aquele jornal de 30 anos atrás, de 30 anos passados. Achei a notícia. A notícia tratava que, de fato, um homem de nome Eduardo havia morrido tragicamente naquele incêndio. 30 anos. Ele era um operário que, de acordo com o relato, ele estava consertando ou trabalhando, invernizando aquele salão de festas, quando o acidente do incêndio aconteceu. As circunstâncias do incêndio nunca foram completamente esclarecidas, mas a tragédia deixou marcas profundas na comunidade. O homem morreu carbonizado dentro do salão de festas. Então o fato aconteceu. O fato é real. Uma noite, enquanto meus filhos dormiam profundamente ao meu lado, eu acordei do nada, assim, sabe? Mas com a impressão de que alguém tivesse me acordado, me despertado. No que eu acordei, eu senti no meu coração um chamado. Vá até o salão de festas. Não me pergunte onde eu busquei coragem, mas eu me levantei e fui verificar o que se passava. Eu de verdade estava muito interessado em entender tudo o que ali rolava. A casa estava em silêncio total, exceto pelo som ocasional da madeira rangendo e o tic-tac do velho relógio da sala de estar. Quando me aproximei da porta do salão de festas, senti um frio repentino, como se eu tivesse entrado num freezer. Era estranho, considerando que nós estávamos no meio do verão. O cheiro de fósforo queimado narrado pela minha mãe, nossa,
estava presente, forte e inconfundível. Então, eu empurrei assim a porta do salão de festas devagar, tentando não fazer barulho. A área do salão de festas estava escura, exceto pela luz da lua que filtrava através das janelas. Assim que entrei, senti ali uma presença. Não sei explicar exatamente quem, mas era como se alguém me olhasse, me observasse, estivesse ali. De repente, uma figura indistinta começou a se materializar diante de mim, a se formar mesmo. Era um homem, ou pelo menos o que restava daquele homem. A pele parecia derretida como cera de vela derretida, e seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, um sofrimento indescritível. Eu, congelada de medo, eu não consegui me mover do lugar nem gritar. Ele ergueu a mão como se quisesse dizer algo, pedir ajuda, mas não emitia ainda nenhum som. O odor de fósforo se intensificou, tornando o ar quase irrespirável. E finalmente eu consegui dar um passo assim para trás. E a figura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Eu corri de volta para o quarto, tremendo, e fechei a porta. Meus filhos, graças a Deus, ainda dormiam tranquilamente, alheios ao terror. Graças a Deus, um terror que eu havia acabado de experimentar. Na manhã seguinte, eu resolvi contar tudo o que acontecera para minha mãe. Filha, santo Deus, isso aconteceu com você? Aconteceu, mãe. Não sei, tem mesmo alguma relação comigo. Parece que ele quer... É o que eu estou sentindo. Eu acho que ele está querendo se comunicar. Acho que ele quer que saibamos que ele está vivendo um momento de dor, sei lá. Será que podemos fazer alguma coisa, filha? Sempre se pode, né, mãe? Sempre se pode. E nós decidimos então investigar juntas. Começamos a reunir informações sobre Eduardo. Eu tinha a notícia de jornal, voltei lá na biblioteca, anotei tudo que eu podia. Conversamos com antigos moradores e procurando mais arquivos. Descobrimos que esse Eduardo, ele tinha uma filha. O nome da filha dele, Maria, que na época do incêndio tinha apenas 5 anos de idade. Maria havia sido enviada para viver com parentes distantes após a morte do pai, porque a mãe já havia falecido também. Então ele era viúvo. O senhor que morreu lá era viúvo quando morreu. E pouco se sabia sobre o que aconteceu com a Maria depois disso. Através de muita persistência, conseguimos localizar a Maria. Ela vivia em uma cidade cerca de 3 horas distante da nossa. Quando a contatamos, ela ficou surpresa, mas ela concordou em nos encontrar. Quando nós nos encontramos, percebemos que Maria também tinha sido atormentada por visões do pai.
ela sempre sentira que ele estava tentando se comunicar, mas nunca conseguira entender o que ele queria dizer. Maria concordou em vir até a nossa casa, na nossa cidade. A presença dela, aí sim, pareceu intensificar as manifestações do Espírito. O cheiro de fósforo, quando ela chegou, quando ela pisou, aquilo se estendeu por toda a casa, pátio. Não se limitou só ao salão de festas. Ela concordou e nós chamamos numa noite uma senhora espírita para realizar uma sessão. Algo que não tínhamos pensado antes. Mas diante da Maria, foi até uma conversa que todas concordaram, mamãe, eu e ela. A sessão foi conduzida por uma médium que a mamãe tinha notícias de lá. Na pequena sala, as velas tremulavam e uma tensão palpável enchia o ar. A médium começou a invocar o espírito de Eduardo. E logo, o cheiro de fósforo preencheu o ambiente novamente. Através da médium, Eduardo finalmente conseguiu comunicar sua mensagem. Ele não havia morrido no incêndio por acidente, não. Não. Havia sido um ato intencional de sabotagem por alguém que ele considerava um amigo. Naquela tarde, na tarde que ele morreu, ele havia invernizado todo o teto do salão de festas. Era assim um teto feito em forro de madeira. Madeira mesmo. E havia uma escada também, madeira, que dava ao mezanino do salão de festas. O verniz ainda estava molhado no instante em que ele estava lá no mezanino. Aquele companheiro de trabalho se deslocou rapidamente ali pelo salão de festas e ele se lembra de ter sentido um forte cheiro de fósforo. Ele estava no mezanino, mas bateu aquele cheiro de pólvora, de fósforo, pólvora. Em seguida ao cheiro, ele sentiu que um forte calor bateu lá em cima, no ambiente do mezanino. E no que ele olhou, a escada recém-invernizada por ele estava toda em chamas, a escada. E obviamente que aquele fogo da escada ia passar para o mezanino. O que ele fez? A altura do mezanino era considerável, mais ou menos uns 3 metros. No desespero, ele resolveu pular lá de cima. Só que quando ele bateu a perna no chão, sofreu fratura exposta. Não pôde mais se mover. Foi quando ele viu que todo o salão de festas estava trancado. Janela, porta, tudo fechado. Não havia porquê o salão de festas estar todo fechado, porque ele havia acabado de invernizar tudo e aquele cheiro precisava sair. E até para secar o verniz precisava ter o vento, precisava ter o ar. Não tinha porquê o salão estar fechado. Ele gritou por esse companheiro, gritava o nome do companheiro, mas este não respondeu. Ele acabou morrendo carbonizado e tendo seu corpo derretido pelo verniz que, uma vez aquecido, pingava sobre o seu corpo. Foi dessa forma triste e dolorosa que ele morreu. Mas não tinha sido um acidente, nunca foi. Mas tudo provocado por aquele companheiro de trabalho. Esse companheiro, ele teria agido por vingança, porque corria a boca pequena que o Eduardo estava saindo com a ex-mulher de quem o companheiro estava separado havia 3 anos. Só que ele não esquecia a ex-mulher, ele estava separado dela há 3 anos.
Aí bateram no ouvido dele que o Eduardo estava saindo com a ex-mulher dele. Bem, a verdadeira história jamais veio à tona, mas ele queria que a Maria, sua filha única, viesse a saber de toda a verdade dos fatos sobre a sua morte. Ficamos todos pasmos com a informação e não paramos por aí. Queríamos pesquisar quem era que estava com ele no dia do acidente. E ficamos mais chocadas ainda com o que nós descobrimos. Era um cidadão chamado Josias. Esse Josias, ele havia tirado a própria vida dele 11 anos após a morte do Eduardo. E o motivo pelo qual ele havia tirado a própria vida, era um motivo terrível. E estava, de certa forma, entrelaçado com o que ele fizeram no passado ainda recente. Foi assim, ele estava vendendo churrasquinho numa quermesse. Ele estava ajudando o pessoal numa quermesse, vendendo churrasquinho. Quando ele teve a ideia maluca de jogar álcool, mas diretamente na brasa. Gente, isso não se pode fazer em espécie alguma. Ele jogou o álcool direto na brasa. Houve uma explosão com o álcool, que ele ainda segurava na mão dele, o litro, e o rosto dele foi atingido. Ele ficou com a face toda desfigurada, ficou com o rosto monstruoso. E eu pude confirmar isso tudo, porque eu e Maria chegamos a ver uma fotografia dele após o acidente. Chegamos a ver a foto. Sem exagero. Mas ele ficou com o rosto monstruoso mesmo. E ele que tinha voltado com a ex-mulher, olha só, ele que tinha voltado com a ex-mulher, ele a perdeu novamente pela segunda vez. E a mulher, ao deixá-lo, disse a ele que o motivo pelo qual ela o fazia era porque ela não suportava olhar para o rosto dele assim, todo desfigurado. Ele se abateu, mas se abateu de um jeito e com tanta tristeza que ele resolveu dar cabo à sua própria vida. Uma vez, com todas as histórias reveladas, pedimos e fizemos muitas orações por aquelas almas, tanto a de Eduardo, como da mãe da menina que já tinha falecido, e desse senhor também, cujo nome eu só vou revelar que é Josias. Eduardo queria que a filha soubesse a verdade. No término de tudo isso, a senhora espírita voltou para fazer uma última sessão na casa da minha mãe. Estava tudo em paz, tudo em ordem. Foi quando, do nada, em agradecimento, o Eduardo disse uma coisa que, sinceramente, eu fiquei pasma. Olha, seu marido jamais teve qualquer coisa com aquela moça. A minha mãe olhou para mim assustada. Eu olhei para minha mãe mais assustada ainda. Agradeci a ele. Não voltei com meu marido, porque eu já havia descoberto a essas alturas que o que causara a minha separação não era exatamente só esse fato. Faltava mesmo amor da minha parte. Mas pelo menos eu passei a ter uma relação muito mais salutar com meu marido, meu ex. Ele que recebe as crianças, que visita as crianças. A nossa relação de amigos melhorou muito a partir dali. Você vê que no mundo espiritual é assim. As ajudas são mútuas. Você dá e recebe. Vai e volta. Era isso o que eu tinha para contar. E eu espero
que vocês tenham gostado da minha história e que mandem a partir de agora muitos comentários.